Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Trago um abraço à Igreja Presbiteriana de Itápolis, aos irmãos da Igreja Presbiteriana Real Aliança. É uma honra para nós estarmos aqui hoje. É uma honra para mim poder trazer a palavra na Igreja do Senhor, de estar conhecendo mais uma parcela do povo de Deus. E com isso eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler os versículos de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Me acompanhem, diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ele: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na terra, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, teu povo se reúne aqui nessa noite, em adoração ao Senhor, em exaltação ao teu santo nome. E nós te clamamos, ó Deus, nós te buscamos, Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco aos nossos corações, Deus. Fale conosco através da tua palavra. Eu te peço nesse instante que o Senhor me use como teu instrumento da palavra do Senhor. Que não seja o Cristóvão aqui dizendo palavras, mas que o teu Santo Espírito me conduza a dizer aquilo que for necessário ser dito. Essa é a nossa oração, Deus. É no teu santo nome que eu oro, Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, lá na nossa igreja
Em Itápolis nós estamos fazendo durante as semanas estudos panorâmicos sobre os livros da Bíblia. Ezequiel é um dos livros que nós já passamos há poucas semanas. E toda semana, no domingo, eu faço uma pregação em cima de algum desses livros que nós estudamos. E o livro de Ezequiel, então, surgiu aqui também. E também, ao vê-lo, pensei em trazê-lo para os irmãos como uma palavra vinda da parte do Senhor. Quando nós vemos o contexto de Ezequiel, primeiro nós reconhecemos o nome de Ezequiel. Ezequiel significa Deus faz forte, ou Deus endurece. Volte comigo no capítulo 3, versículo 8. E a ideia do nome de Ezequiel aparece também aqui na sua profecia. Ezequiel 3, capítulo 8, diz assim, Ezequiel 3, versículo 8, diz assim: Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Quando a gente pensa no ministério de Ezequiel, nós precisamos nos lembrar e arremeter ao tempo em que Judá, não só Israel, o reino do norte, mas também Judá, já havia sido levado ao cativeiro. Ezequiel, ele começa o seu ministério no cativeiro, na Babilônia. Se você voltar um pouco mais em Ezequiel 1, versículo 1, nós vemos aqui o chamado de Ezequiel. Ezequiel 1 diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Até o versículo 3. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Esses 3 versículos nos dão um bom contexto de onde Ezequiel estava e quem ele era. Ezequiel, ao percebermos aqui, ele era filho de Buzi, sacerdote. Buzi era sacerdote em Jerusalém e foi levado junto com o povo ao cativeiro para a Babilônia. Pelo estudo, mais ou menos, quando a gente percebe aí no versículo 1 que diz, no 30º ano, Ezequiel não está falando de um ano ali dos reis, mas ele está falando no seu 30º ano, no seu aniversário de 30 anos, na sua idade de 30 anos, no 5º mês, no 5º dia, no 4º mês, Ezequiel estava completando aqui, já tinha completado 30 anos. Sendo de família de sacerdote, o sacerdote iniciava o seu ministério aos 30 anos. Uma confirmação de Deus aqui que ele havia sido chamado ao ministério, mesmo no cativeiro. Aos 30 anos, ele é chamado a profetizar ao povo ali no cativeiro. E a gente percebe que já havia passado 5 anos, quase 6, do cativeiro do rei Joaquim. Então eles já estavam há quase 6 anos. E aí a gente entende que Ezequiel foi para o cativeiro na idade entre 24 e 25 anos. E aos 30 anos, ele é chamado por Deus a profetizar. A mensagem de Ezequiel, não muito diferente da mensagem de outros profetas, ela é uma mensagem de julgamento. Deus chama Ezequiel a trazer a mensagem de julgamento ao povo. Deus havia julgado aquele povo e Deus havia falado, então, através de Ezequiel, que o julgamento que havia caído sobre eles não era um simples acaso. Não era porque o rei da Babilônia era mais forte do que o rei de Judá, mas sim por causa de tudo que eles haviam vivido desde quando saíram do Egito. Se a gente acompanha a cronologia aí de Deuteronômios para frente, de quando eles saem, de que Deus fala para eles,
Deus constantemente repete aos líderes que o povo seja fiel. Enquanto o povo ser fiel, as minhas bênçãos estarão sobre eles. Mas quando eles não o forem, haverá julgamento. Infelizmente, quando conhecemos a história de Israel e lemos lá nos reis, nas crônicas, o que acontece? Nós temos pouquíssimos reis fiéis ao Senhor. Davi, talvez um dos poucos, de Salomão começa bem, mas depois é só ladeira abaixo. O reino se divide. Os reis de Israel sempre foram perversos, sempre fizeram coisas terríveis, sempre adoraram aos outros ídolos. 1 ou 2 reis em Judá foram fiéis. E o que acontece? O Senhor cumpre com o que havia dito. Vai ter julgamento. A gente vai vendo os outros profetas da mesma época, que foram vários, Jeremias, Isaías, todos eles antes dos acontecimentos falavam, olha, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois o julgamento virá. E esse povo se arrependeu? Não. O julgamento veio. O cativeiro do Reino do Norte foi completamente destrutivo para aquele povo. Eles não voltaram mais do cativeiro. A Assíria levou o reinado do norte e esse povo nunca mais voltou para a terra prometida. Já Deus teve piedade do reino do sul, do reino de Judá, porque havia uma grande promessa, o que Deus havia prometido a Davi, de que o reino davídico permaneceria. E talvez você se pergunte, espera aí, mas eles voltaram, mas isso aí não foi consertado. Mas a promessa estava em quem? Em Cristo. A promessa de continuação de um reino davídico aponta para Cristo. E quando aqui Ezequiel é chamado a profetizar, ele traz uma palavra, vocês foram julgados com razão, por causa dos seus pecados, porque se afastaram do Senhor. Outro chamado de Ezequiel, que Deus o faz profetizar, contra as nações que haviam trago eles ao cativeiro. É interessante que não é porque Deus usou a Babilônia como julgamento, que ela ficaria livre de ser punida por ter levado o seu povo à destruição. Então, Ezequiel também faz o seu julgamento contra a nação da Babilônia. Mas o mais importante, talvez a mensagem mais central de Ezequiel, é de que esse cativeiro, esse tempo, esse julgamento cessaria e que o povo seria restaurado. Que Deus restauraria o seu povo, chamaria de volta Judá para sua terra e traria de volta o reino do Senhor, a paz do Senhor. Quando nós vemos o versículo 1 do capítulo 37, já agora no contexto do qual estamos trabalhando, nós percebemos aí que Ezequiel ele não foi levado a algum lugar real, mas sim uma visão. Veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel está tendo uma visão aqui, irmãos. Não é algo físico, não é algo real, é uma visão. Deus queria falar ao povo através dessa visão. E a quem Deus queria falar? Isso fica muito claro no versículo 11, quando nós vemos Deus falando. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que me dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Deus queria mostrar aqui para Ezequiel exatamente o que o povo de Judá, o povo de Deus, estava sentindo. Como um vale de ossos secos, como um povo seco que havia perdido a esperança. E Deus dá essa visão a Ezequiel para trazê-los de volta àquilo que dá esperança. Meu tema para nós nessa noite
é o avivamento vem. Esse é o nosso tema. Eu não quero, irmãos, que os irmãos estranhem. Porque quando a gente fala de avivamento na igreja presbiteriana, tem gente que até... O que é isso? Não pode. Irmãos, vamos entender o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é quando Deus nos usa e nos enche com o seu Espírito Santo e nós somos objeto, instrumento dele. O avivamento verdadeiro, irmãos, nada tem a ver com as esquisitices que vemos na internet, na televisão, de pula para lá, pula para cá, rodopia, gira, pula. Isso não é avivamento. Isso é uma euforia, uma exaltação, seja lá o nome que você queira colocar. Mas o avivamento é muito mais profundo do que só um sentimento de alegria passageiro no culto. O avivamento tem a ver com a nossa vida diante do Senhor, com o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. E em primeiro lugar eu quero te dizer que o avivamento vem pelo querer de Deus. Olha aqui que diz o versículo 3. Enxergue comigo essa parte. Ele diz, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Talvez muitos dirão aqui que Ezequiel poderia ter falado, claro, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor vai fazer isso porque nós vamos declarar e o Senhor vai fazer. Ezequiel se colocou no seu lugar, sabendo quem Deus é. Fala, Senhor, o Senhor é quem sabe. Se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Se o Senhor não quiser, não vai. Ezequiel está declarando o senhorio do Senhor sobre o seu povo. Olha os versículos 13 e 14. Sabereis, e Deus falando aqui, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quem faz, irmãos, é Deus. Não adianta, pode ser a pessoa mais eloquente chegar aqui e falar, meus irmãos, eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Se Deus não quiser, isso não vai acontecer. Deus só faz o que Ele quer, como quer, a hora que quer. O senhorio do Senhor é verdadeiro. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 32, versículo 29. Mantenha aberto Ezequiel e vá comigo em Deuteronômio. 32, versículo 29. Desculpa, irmãos, versículo 39. Diz assim o texto, vede agora, que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Irmãos, o senhorio de Deus é muito forte sobre nós. Ele faz o que Ele quer. Isaías vai chegar a falar que Deus, palavras de Deus, eu faço o bem e crio o mal. Entendedores da palavra que nós somos, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. E talvez a gente possa entrar em crise, mas Deus criou o mal? Sim, Ele criou o mal, mas Ele não se envolve com o mal. Eu vou deixar um problema aí para o reverendo depois resolver com vocês. Porque Ele criou, mas não se envolve. Se eu coloco Satanás, como muitas igrejas vão dizer, Satanás criou o mal,
eu estou colocando o Satanás no mesmo patamar de Deus. Eu estou comparando o Satanás com Deus, e é isso que ele quer. Ele quer ser parecido com Deus, mas ele não é. Deus cria todas as coisas, mas ele não se envolve com o pecado. Ele não se envolve com o mal. Abra também em Efésios 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quero ler o versículo 4 ao 6. Paulo fala assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que palavra maravilhosa, o versículo 5. Ele diz: segundo o beneplácito da sua vontade. E poderia passar batido se a gente não observasse bem o texto. Mas o que é beneplácito? O que é beneplácito? Beneplácito é o fazer de Deus. Então Deus faz todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. Ele faz o seu querer porque ele quer. É isso que Paulo está falando aqui. Ele faz o que quer porque ele quer. Não há conselheiros, e a palavra de Deus vai dizer que não há conselheiro de Deus. Não há pessoa que diga para Deus: Senhor, o Senhor está errado, o Senhor está equivocado. O Senhor tem que fazer assim, assim, assado. Quem somos nós para se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor precisa fazer isso na minha vida, porque eu sei o que é melhor para mim. E algumas pessoas vão falar: Senhor, eu determino a cura, eu determino isso, eu determino aquilo, quando na verdade a gente não determina nada. E a gente pede a Deus, pela sua grande misericórdia, que Ele faça alguma coisa. Mas se Ele não quiser, Ele não faz. Ele faz o que quer, como quer, quando quer. Voltando agora para a ideia do avivamento, o avivamento vai acontecer, irmãos, em nós, não na capacidade humana, não na eloquência do reverendo Everton, no seu conhecimento, não na autoridade dos presbíteros da igreja, não na força do braço dos diáconos e dos irmãos que se dispõem, mas na vontade do Senhor, no querer de Deus isso vai acontecer. Mas eu preciso o quê? Confiar no Senhor e orar. Confia no Senhor. Na minha época ainda, que participava de UMPs na minha região, a gente fazia muito teatrinho, né? Evangelístico. Um dos teatros dizia que o nome do teatro era o Banco da Decisão. E você entregava o Banco da Decisão para Deus ou para Jesus. E aí na primeira decisão que Deus ia tomar, você já, peraí, Senhor, esse não, isso não, eu vou fazer diferente, me dá aqui que eu vou decidir. Só que a grande verdade, irmãos, é que a gente não tem nem esse poder de dar o banco de decisões para Deus, porque a decisão já é dele. Você acha que tem algum poder, que tem algum controle sobre a sua vida, mas você não tem. Não é isso que a gente fala algumas vezes para os nossos filhos, né? Você acha que você é dono do seu nariz? Você não é. Você acha que pode fazer o que quer quando quer? Não é. Sou eu que mando. E aí Deus fala isso para você: sou eu que mando. Sou eu que faço quando eu quero. Então confia no Senhor. E ore por isso. Ore para que Deus derrame o seu Espírito sobre a sua igreja. Em segundo lugar, o avivamento vem
pelo pregar a palavra. Olha comigo os versículos 4 a 8. O texto diz assim: Disse-me ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, talvez você possa até falar, opa, mas ele não está falando aí sobre pregar, ele está falando sobre profetizar. Não é à toa que os nossos seminários são conhecidos também como casas de profeta. Por quê, meus irmãos? Nós não entendemos que há um ministério de profecia, de novas revelações que o Senhor vai trazer à igreja, mas de que a revelação que o Senhor tem para nós já está aqui. Essa é a revelação. E aquele que prega a palavra é profeta, porque fala daquilo que Deus está falando. O profeta não fazia isso? Deus falava e o profeta repetia. Como pastores e pregadores da palavra, a gente tem a possibilidade de fazer parte do ministério profético e profetizar não novas revelações, mas aquilo que já está aqui, que é excelente, que não precisa de acréscimos, que não precisa de adições. A palavra de Deus já é perfeita. A palavra de Deus, irmãos, para nós, ela é alimento. Mateus 4:4 vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz isso, lembrando do que havia sido dito ao povo recém-saído do Egito, em Deuteronômio 8:3. Ele repete exatamente essas palavras. Nem só de pão, e o povo estava ali preocupado com o maná, né? Não, a gente não tem pão mais, o que a gente vai comer? Lembra? Deus, Moisés, falando ali por Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus repete isso em Mateus 4:4. A palavra de Deus, irmãos, para nós é alimento. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus dia após dia. Você fica mais de um dia sem comer? A não ser que seja para jejum, é bom. Jejum é excelente, irmãos. Mas a gente não fica um dia sem comer. É difícil. É custoso. E eu digo jejum agora falando do jejum espiritual, mas os nutricionistas também têm falado do jejum intermitente, né, que faz bem para a saúde. Tem algum nutricionista aí, escondido? Mas a gente não consegue ficar muito tempo sem comer. A gente come, passa 2, 3 horas, você fala o quê? Opa, vontade de comer um docinho? Não sei os irmãos aí com crianças também, mas lá em casa o meu mais velho come, não dá 2 horas. Papai, tô com fome. Fala, menina, eu não aguento não. Calma. Segura. Tem arroz e feijão que sobrou, você quer comer? Não. A gente não fica sem comer, por que a gente fica sem a palavra? Como cristãos verdadeiros que nós somos. Por que nós abandonamos a palavra de Deus? Por que nós não nos apegamos a ela e buscamos ela como alimento espiritual que a minha e a sua alma precisam?
Nós precisamos desse alimento. A palavra de Deus nos sustenta, nos dá força. Antes ficássemos sem um alimento físico e só com a palavra de Deus, seríamos muito mais úteis. A palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus, irmãos, ela é ensino. Ela é instrução. Eu não vou te dizer que há solução e o que fazer em toda a palavra para todos os momentos que você está vivendo da sua vida. Porque tem coisas que você vive hoje que não tinham no contexto escrito da Bíblia. Tem coisas que você se pergunta, Senhor, e aí? O que eu faço com esse financiamento? Não tinha financiamento na época da Bíblia. Senhor, o que eu faço? Muitas coisas não tinham, mas a gente tem princípios maravilhosos em toda a Bíblia. Só que para eu ter isso como resposta, eu preciso conhecer. Eu preciso ler. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, versículo 3. Paulo diz o seguinte: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha só, irmãos, o poder da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Ela ensina, ela exorta, ela consola. Quantos de nós não passamos momentos difíceis, de luto, de tristeza? Muitos de nós, irmãos, infelizmente, em momentos assim, em vez da gente procurar a palavra, a gente vai maratonar uma série, a gente vai tentar distrair a cabeça com outras coisas, porque o nosso foco geralmente é fugir do problema. Quando, na verdade, a gente deve se voltar a Deus, se voltar à palavra e encontrar ali a solução, encontrar ali o consolo que o Senhor nos dá. A palavra de Deus tem esse poder de nos ensinar, de nos ajudar nos momentos de dificuldade. Quando eu não sei o que fazer, como responder a isso, a palavra de Deus me ajuda. Ela fala comigo. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Eu sou da época ainda que na escola se mandava ler os Lusíadas. Alguém lembra disso? Alguém entendia aquilo lá? Eu li aquilo e falava, misericórdia, o que é isso? Um português completamente arcaico, você não entende nada do que está sendo dito ali. E a palavra de Deus é muito mais antiga e ela continua nos falando até hoje. Você lê um texto, parece que o texto bate na sua cara e fala, vai e faz o que eu estou falando. Como se ele tivesse sido escrito naquele momento. A palavra de Deus é viva porque habita nela o Espírito de Deus. E quando a lemos, nós recebemos instrução do Senhor. Quando ela é pregada com fidelidade, a pregação se torna um ensino, uma instrução vinda da parte do Senhor. Abram mais um texto, irmãos. 2 Timóteo 4, 2. Olha o que acontece quando nós pregamos a palavra. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, quando a gente se dispõe a pregar a palavra, e Paulo diz aqui, quer seja em tempo oportuno, quer não. E ela vai servir para exortação, para ensino, para instrução. O que Paulo nos diz nesse versículo? Você tem que pregar. Quer seja um tempo bom para isso, quer não.
Quer você vai ser visto com bons olhos, quer você vai ser visto com pesar. Quando Elias chegava nos lugares em que Deus mandava para profetizar, os reis, os líderes da cidade falavam: olha lá, o perturbador de Israel está chegando. Quantos de nós, quando chegamos no nosso trabalho, quando chegamos no convívio da família, muitas vezes também não é cristã, quantos de nós são olhados e falam: ih, lá vem o perturbador, lá vem ele, buzinar no meu ouvido de novo sobre esse tal de Jesus. Ou você chega na rodinha do trabalho e alguém: ixi, chegou. Não fala mais nada, não. Ou será que você chega no trabalho e a galera fala: vem cá, vem aqui para a rodinha, estamos cantando a piada, olha que piada legal. Como nós somos vistos, irmãos? Nós somos vistos como aquele que ajunta com a galera, ajunta com a rodinha dos escarnecedores, ou nós somos vistos como aqueles que são isolados, separados, que não riem das piadas sem graça, que não riem das piadas sujas, que não têm pacto com aquilo. Nós precisamos ser, irmãos, através da pregação da palavra, perturbadores daqueles que não conhecem, daqueles que precisam da palavra do Senhor. Vai e pregue, quer seja em tempo oportuno, quer não. O avivamento vem então, meus irmãos, pela pregação da palavra, mas eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso conhecer. Nem sempre vai dar para você pesquisar no Google a resposta, versículo bíblico que fala sobre tal coisa. Você vai precisar ter aqui. E olha, eu preciso te dizer que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar de coisas que parece que a gente nem sabia, mas a gente lembra na hora. Mas se você não conhecer, não tem como lembrar. Igual quando você ia fazer aquela prova de física, química, que você não estudou nada, ou qualquer outro tipo de prova que você não tenha estudado, e você, a gente criança, né, falava: ô Senhor, revela para mim a resposta. Isso não vai acontecer, irmãos. Precisa ter conhecimento. Revela para mim aqui a palavra para dizer para o fulano, Senhor, para que ele se converta. Se você não ler, isso não vai descer assim. Você precisa de conhecimento. Então, ore, irmãos. Busque a palavra de Deus. Busque conhecimento na palavra de Deus. E por último, para que o avivamento venha. O avivamento vem pelo encher do Espírito. Olha o versículo 9 e 10. Então, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Como eu disse inicialmente, irmãos, o enchimento do Espírito não tem a ver com os movimentos neopentecostais que nós vemos no mundo. Não tem a ver com danças, com jeitos de se agir num culto, mas o avivamento vem pela ação do Espírito Santo em nós. E há algumas coisas que nos fazem reconhecer o Espírito Santo em nós. Primeiro, a conversão. Qual que é o nosso entendimento sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, irmãos? É de que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo no momento em que nos entregamos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento que recebemos o Espírito. E para falar a sinceridade, o Espírito já agia em nós
moldando o nosso coração antes mesmo de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Nos quebrantando, nos quebrando, nos moldando. O Espírito age antes mesmo de tomarmos uma decisão por Ele. O Espírito Santo, então, nós recebemos no momento que somos convertidos pela pregação da palavra. Mas há momentos na nossa vida que precisamos buscar o enchimento com o Espírito Santo. Que Deus continue nos enchendo, nos capacitando. E uma das coisas que o Espírito vai fazer é exatamente isso, nos capacitar. Vou abrir mais alguns textos, irmãos. 1 Samuel 16, do 12 ao 13. Primeiro Samuel 16, 12 e 13. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito Santo, irmãos, quando recebemos o enchimento dele, em primeiro lugar, nós recebemos uma capacitação especial. E é interessante que muitas pessoas vão dizer que não existia a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e a gente vê aqui Davi sendo capacitado, enchido pelo Espírito Santo. E é a partir daqui, irmãos, que a história de Davi começa. Os relatos de Davi matando um leão, matando um urso, matando o gigante Golias, tocando harpa diante do rei, isso acontece depois dessa capacitação, não antes. O Espírito Santo de Deus capacita Davi a ser aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. Olha só, mais um texto, agora no Novo Testamento, Atos 1:8. Atos 1:8 é um grande chamado para nós como cristãos. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos capacitados a anunciar o Evangelho, a pregar a palavra. E aqui Jesus diz aqui aos seus discípulos, ao subir aos céus, e recebereis o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ali onde eles estavam, Samaria, região próxima, Judeia também um pouco mais distante, e os confins da terra. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo a pregar a todos que estão à nossa volta. E talvez você diga: nossa, mas eu não tenho chamado para ir até os confins da terra. Mas talvez você tenha chamado para a sua Jerusalém, para a sua Samaria, para a sua Judeia. Talvez você tenha um ou mais vizinhos que não creem no Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha primos, irmãos, parentes que não conhecem o Senhor. Talvez você possa ser chamado a ir a uma terra distante e anunciar o Evangelho. Como eu fiquei surpreso de ver que tem um nome de um país em cada banco desse. Me alegrei ao ver isso. Não sei qual que é o objetivo, depois eu vou querer saber.
mas com certeza para lembrarmos de orar por esses irmãos, por esses países. E quem sabe Deus não te capacite para ir. Não tem idade, não tem nível, status social, Deus chama a todos os seus. Mas primeiro a gente tem que começar de perto. Eu tive um professor no seminário que fazia parte da comissão da PMT, e sempre que ele ia analisar um possível missionário, ele perguntava: e aí, você tem evangelizado? Não, pastor, meu chamado é para a África. Ah, que coisa boa, né, irmão? Mas você não tem experiência com os dos seus, que falam sua língua, que entendem o seu contexto, como é que você vai levar o evangelho para a África? E ele se revoltava quando alguns missionários iam, e às vezes passavam mais tempo no Facebook do que na rua. Toda vez que entrava no Facebook, o missionário estava lá online. Aí, é missionário de rede social. Aí ele fala: meu irmão, então não precisava ter te mandado, você poderia ter feito isso daqui. Meus irmãos, nós somos chamados, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Eu e você. Chamados a anunciar a palavra de Deus, capacitados pelo Espírito a falar. Outra ação do Espírito Santo em nós é a busca por Ele. Abra comigo, juro que é o último texto, tá, irmãos? Lucas 11, do 9 ao 13. Gosto sempre de trazer textos para confirmar aquilo que estamos falando. Lucas 11, versículo 9 ao versículo 13. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, no lugar de um peixe, uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que o texto diz, irmãos. Ele não está falando que o Espírito Santo, ele não está falando que Deus vai dar o que você quer quando você pedir a Ele. Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui, que Ele não vai te dar todos os seus desejos, os seus anseios do seu coração. Eu brinco assim que às vezes a gente fica ansioso, querendo coisas. Senhor, eu quero um carro zero. Eu queria uma Ferrari. Como que Deus vai me dar uma Ferrari se eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA? Não vai acontecer. Deus sabe o que nos dá, irmãos, assim como nós sabemos dar o que é correto para os nossos filhos. Criança quer doce. Você vai dar doce o tempo inteiro para a criança? Não vai. Ela vai passar mal. Então tem coisas que têm limite. Com Deus é a mesma coisa. Ele não vai te dar tudo que você quer. Ele vai te dar o que Ele quer para você. O que você precisa. E só que aí a gente vê no texto que Ele vai dar o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você quer o Espírito Santo? Com o entendimento correto do que é ser cheio do Espírito Santo, você anseia por Ele? Você deseja o Espírito Santo na sua vida? Para que Ele te conduza? Peça. E você vai receber. Meus irmãos, a gente vê uma progressão aqui nessa palavra, nesse texto que lemos, que a gente vê, para que o avivamento aconteça, a gente vê que primeiro é a vontade do Senhor. Depois eu preciso conhecer a palavra. É interessante que quando Ezequiel fala aqui ao texto, e eles recebem ali, os ossos se juntam às carnes,
os tendões, a pele. Sem o Espírito, aquilo é só um corpo. Estão vazios. Mas quando ele profetiza o Espírito, eles se tornam alma vivente. Te remete a alguma coisa? Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e soprou no seu nariz o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Irmãos, nós precisamos do Espírito. Para sermos crentes fervorosos, crentes que amam ao Senhor, para sermos servos verdadeiros do Senhor, evangelizar a cidade de Araraquara, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito. A minha oração é para que Deus transborde essa igreja com o Espírito Santo. Que a igreja seja cheia do verdadeiro entendimento do enchimento do Espírito Santo. De realmente viver a vontade do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Anunciar, pregar, até que esse lugar esteja cheio e outras igrejas tenham que ser plantadas e mais pessoas se entreguem ao Senhor. Irmãos, a grande realidade que vemos nos dias de hoje é que o amor se esfriou. A gente se contenta com pouco. A gente se contenta com a forma que está e está tudo bem, assim está gostoso, assim está bom. Se tiver mais gente, estraga. Não vai ter tanto espaço. Não é? Infelizmente, algumas pessoas pensam assim. Mas quanto mais nós formos usados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor, na sua cidade, na sua casa, os jovens aí na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, você como mãe, como pai, tem um trabalho fundamental na formação dos seus filhos. Peça o enchimento do Espírito. Busque o Senhor. Busque esse verdadeiro avivamento que vem da parte do Senhor, para que assim possamos alcançar aquilo que o Senhor quer para nós. Sonhar e desejar aquilo que o Senhor espera de nós. E sejamos simplesmente instrumentos na mão do Senhor.